passemos para o outro lado. Deus tem um destino melhor para a sua vida. Deus tem um lugar melhor para você. Mas o convite dele é: passe para o outro lado. Passe para o outro lado. E sabe, queridos, nesse contexto de que Deus tem um destino para nós, Deus tem um caminho que eu e você precisamos conhecer, existem princípios nessa palavra que nós precisamos aprender nessa noite. Como pastor, eu posso receber esse futuro que Deus tem para mim, esse destino que Deus tem? São princípios indispensáveis para a nossa conquista. E o primeiro deles que eu aprendo nesse texto é: dependa mais dele. Dependa mais do Senhor. Sabe, queridos, depender é estar sujeito a. A palavra dependência vem do latim dependere, que é estar preso, que é estar formado por, estar ligado a. A dependência é uma afirmação sobre confiança. Só dependemos se confiamos primeiro. Você só passa a depender daquele que você confia. Então, que tal nessa noite você decidir confiar mais em Deus? Talvez você anda confiando demais nos seus amigos. Talvez você anda confiando demais no seu salário. Talvez você anda confiando demais nas suas habilidades, no seu emprego. Talvez você anda confiando demais, sabe, na sua liderança. Que tal nessa noite você decidir confiar mais em Deus? Confiar mais nele. Decida confiar nele e menos em pessoas. Porque pessoas são falhas. Pessoas podem falhar com você, mas ele jamais vai falhar na sua direção. Pessoas podem frustrar você, mas ele jamais vai gerar frustração na sua direção. Pessoas podem abandonar você, mas ele jamais vai te deixar sozinho. Então escolha nessa noite confiar mais nele. O salmista diz no Salmo 118: é melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas mesmo que sejam importantes. Sabe, coloca teu coração nele. Sabe, essa agitação da sua vida talvez é porque você está confiando demais em lugares ou pessoas que você não deveria colocar tanto a tua confiança assim. Confia em Deus. O texto aqui de Marcos começa com um convite de Jesus. Jesus está na Galileia e Jesus vem contando as parábolas. Vem contando uma sequência de parábolas, ensinando sobre os princípios do reino de Deus. Jesus vem falando sobre teoria para decidir viver. E aí chega uma hora que Jesus diz assim: agora vamos para a prática, passemos para o outro lado do mar da Galileia. Eu já estive lá no mar da Galileia 2 vezes, e é um grande lago enorme, que você não consegue nem ver o outro lado da margem. E naquele tempo, naquela localização, sempre se levantavam tempestades, ventos, porque ele é um lago rodeado de montanhas. Então vinham ventos que giravam sobre o lago e faziam com que as ondas se levantassem. Mas o mar naquele dia estava calmo. Jesus estava sentado no barco ensinando, dentro do barco dos discípulos. E aí Jesus olha para os discípulos assim: agora eu já passei a teoria, entrem no barco, porque nós vamos passar para o outro lado. Um convite de Jesus sobre confiança, sobre dependência. Ele estava desafiando a largar uma realidade para entrar em outra. Da Galileia até Genezaré. Da Galileia, um ambiente seguro, um ambiente tranquilo, um ambiente em que os milagres acontecem, um ambiente em que tudo dá certo. Mas Jesus convida: passe para o outro lado. Um ambiente onde alguém precisa de você. Um ambiente onde tem uma vida perdida. Um ambiente onde tem alguém necessitado de uma libertação. Um ambiente onde tem uma família sofrendo. Um ambiente onde tem carentes sofrendo. Pessoas que estão necessitadas. Jesus diz: saia do seu conforto e passe para o outro lado. Porque a nossa mente, querida, a gente sempre acha que eu quero viver só as coisas boas em Deus. Mas Deus se convida a você também enfrentar as dificuldades com Ele. Sabe, o convite de Jesus é: passe para o outro lado. E eu fico pensando, querido, assim, me dê toda a licença do mundo, mas quando eu leio a palavra, a minha mente voa em imaginações. Eu fico olhando as cenas, eu entro na história, eu fico pensando nas implicações possíveis que pudesse ter esse convite de Jesus. O que agregava esse convite de Jesus na vida daqueles discípulos? Era no mínimo um convite para uma mudança de posição,
Mudança de geografia, porque eles estavam na Galileia, e Jesus disse, vamos passar para aquele outro lado de lá, ó. Os discípulos olharam para Jesus e disseram, não está tão bom aqui. Eles mas lá tem uma missão a se cumprir. Está bom aqui, mas tem uma missão a se cumprir lá. Está aqui, está fluindo, mas tem alguém necessitando lá. Mas pastor, o convite não se está bom, é melhorar. Mas com Deus às vezes a matemática é diferente. Está bom, precisa piorar para depois ficar melhor do que estava. Você está comigo? Sabe, a maioria das pessoas nunca vão gostar, querido, e eu acredito que os discípulos também não gostaram de experimentar algo novo, porque eles estavam sossegados ali, estavam tranquilos ali. Certamente eles preferiam, sabe, ficar ali só ouvindo Jesus. Quantas pessoas também não são assim hoje? Quando se tem um convite, vamos fazer algo diferente? Não. Vamos visitar algo novo? Não. Vamos passar para o outro lado? Não, tá bom aqui, sabe por quê? Tem muita gente que prefere estar na zona de conforto. Muita gente prefere ficar ali na sua zona de conforto. Muitos se acomodam naquele lugar, naquela estação, daquele jeitinho. Ei, faz quanto tempo que você está acostumado com a sua vida assim? Faz quanto tempo que você está acostumado com a sua célula assim, com o seu ministério assim, com a sua vida financeira assim, com a sua vida sentimental assim? Está na hora de você confiar mais e depender mais do Senhor. Se Ele está te chamando, vamos para o outro lado, é porque Ele tem algo maior, uma experiência mais profunda, para que você viva. Para que você viva e experimente de algo mais profundo com Ele. Passar para o outro lado requer confiar e depender, querido. Não são todos que conseguem passar para o outro lado, deixando uma realidade para viver outra. Isso é só para aqueles que decidem depender. Porque se Jesus está me chamando para ir ao outro lado, tem coisa boa esperando por mim lá. Porque Jesus nunca vai chamar você para um lugar de sofrimento. Então se Jesus está chamando, confia. Sabe, os discípulos entraram no barco e passaram a depender dele. E é incrível, porque isso não era ausência de dificuldades. Isso não era ausência de problemas. Não era nada garantido que estariam, sabe, tudo bem. Porque no caminho, uma tempestade se levanta. No caminho, surgem, sabe, algo contra a decisão daqueles discípulos de ir para o outro lado. E eu fico me perguntando o que estava na cabeça desses discípulos, em dizer assim, a gente entrou no barco, a gente confiou nele, ele disse que a gente vai para o outro lado, porque tem algo maior, o homem está dormindo, e a tempestade agora vai nos matar. A gente deveria ter ficado lá, onde a gente estava com a cabeça de entrar nesse barco. E é lindo, sabe por quê, queridos? Porque a gente enfrenta situações assim, na nossa jornada de vida. Tem momentos que uma decisão, sabe, nos leva a enfrentar tempestades. E a gente coloca a mão na cabeça e diz, por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa decisão? Por que agora eu caí nessa tempestade? Por que agora os ventos vieram contra mim? Por que agora parece que a casa vai cair? Em alguns momentos da minha vida eu passei por crises assim. E eu dizia para mim, rapaz, tem hora, agora só Deus pode me livrar disso. Só Deus pode colocar a sua mão aqui. Só Deus pode fazer isso para mudar essa história. E de fato é assim. Tem tempestades, queridos, que só Jesus consegue acalmar. Tem tempestades na sua vida que só Jesus consegue acalmar. Você está tentando mandar parar o vento, mas a autoridade está sobre ele, não sobre você. Você fica querendo resolver as tempestades, mas você está esquecendo que o homem está no barco com você. Você só precisa chamar ele, acorda Jesus, e ele vai mandar o vento parar e as ondas cessarem. Porque tem níveis de tempestade que só Jesus tem poder para acalmar. Está na crise, chama por ele. Sabe, os ventos estão fortes, chama por ele. Dependa mais dele. Tem barcos que só não vão afundar porque Jesus está lá. Porque se ele não tivesse lá, o barco ia afundar com os discípulos.
Mas o fato de Jesus estar no barco garante que o barco jamais vai afundar. O fato de Jesus estar na sua casa garante que a sua casa jamais vai cair. O fato de Jesus estar no seu casamento garante que jamais vai se acabar. Você está comigo? Jesus estava no barco, querido. Isso fez com que o barco não afundasse. E olha, tem missão que só vai se completar porque Jesus está presente. Tem gente que só será salvo porque existe aqueles que escolheram depender e atravessar para o outro lado. Porque do outro lado existia um gadareno endemoniado. Um homem que morava nos sepulcros. Um homem rejeitado, abandonado, que nem a algema conseguia prendê-lo. Um homem que ninguém queria receber. Um homem que ninguém queria abraçar, ninguém pensava em amar. Mas Jesus diz assim: nós vamos passar para o outro lado, porque existe uma pessoa lá que está precisando. E a missão só se completa porque Jesus está presente. Você pode dizer isso assim, ó: tem hora que só Jesus pode resolver, querido. Só Jesus pode fazer. Sabe, tem um texto na Bíblia que fortalece meu coração, Êxodo capítulo 14, verso 14. Texto fácil de se decorar. Êxodo 14, 14. O Senhor guerreará por vós, por isso acalme a sua alma. Você pode dizer isso a essa pessoa que está ao seu lado? O Senhor está guerreando por você, por isso acalme a sua alma. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Oh meu Deus, nós vamos morrer, Jesus, tu não se importa porque tu está dormindo. Jesus se levanta, se espreguiça, olha para o vento e diz: vento, se acalma aí. Ondas, fica quieta. E tudo volta ao normal. Tudo volta ao normal com Jesus. Sabe qual é o nosso trabalho? É descansar nele, querido. Dependa mais dele, amém? Nesse texto a gente aprende o nível de confiança que eu e você precisamos para contemplarmos as conquistas que Deus tem para cada um de nós. Segundo aqui, ó, se mova na direção dele. Mudar a posição significa enfrentar o novo com seus perigos, com seus desafios. O texto mostra que eles enfrentaram uma grande luta. Houve um vendaval daqueles no meio do percurso. As condições da navegação não eram favoráveis. Mas tinha uma boa notícia. Tinha uma boa notícia, Jesus estava no barco. Tinha uma boa notícia, Jesus estava no barco. O que é isso, pastor? Isso é que não há nada maior, mais poderoso do que a presença de Jesus. Não há nada na nossa vida, querido, não há notícia ruim, não há situação, não há crise que seja mais poderoso ou mais forte do que a presença de Jesus. Quando você estiver em desespero, não hesite em ir na direção do Senhor. Qualquer dificuldade, a palavra é: não fique parado. Diz assim, ó, no meio da dificuldade. Diga aí, no meio da dificuldade. A palavra do Senhor é: se movimente, não fique parado. Saia desse lugar, vai passar, mas se eu decidir me movimentar, vá na direção certa, se mova na direção dele, busque a ele, porque ele tem a saída. Não fique parado. Jesus diz: passemos para o outro lado, vamos atravessar. No meio vai ter dificuldade, mas vamos passar. No percurso vai ter tempestade, mas nós vamos atravessar. Vai ter ondas fortes, mas nós vamos chegar lá do outro lado.
Vai ter crise, mas nós vamos conseguir vencer. Jesus sempre vai te chamar para você se mover. Se mova. Não fique parado no tempo, porque o tempo não para. Tem gente que está parado no tempo, faz é tempo, mas o tempo não parou para você. Você precisa se mover. Hoje é a noite que o Senhor talvez te trouxe aqui para chacolejar você e dizer: está na hora de você se mover. Está na hora de você começar a andar, a atravessar essa crise, atravessar essa tempestade, atravessar essa geografia. O convite de Jesus é: passe para o outro lado. O texto mostra que se levanta uma grande dificuldade na direção deles. Você sabe quando tudo vai bem na nossa vida, tudo está fluindo, tudo está funcionando, mas de repente se levanta uma dificuldade. De repente se levanta uma tempestade, uma crise. Imagina o desespero no meio do problema desses homens. Imagina o desespero desses discípulos quando viram as ondas fortes, o barco quase afundando. Mas a Bíblia diz que depois veio uma grande calmaria. A Bíblia diz que depois que Jesus manda calar o vento, aquietar as ondas, a Bíblia diz que fez-se grande calmaria. Preste atenção nesse detalhe, porque a palavra de Jesus foi: não pare. Não pare em momento nenhum. Não pare, a palavra é: vamos atravessar. Então a gente só pode parar quando completar a missão. Jesus está dizendo a você nessa noite: você não pode parar. E tem pessoas que estão parando ou já estão paradas. Nessa noite Ele quer que você se movimente, volte a funcionar, volte a se movimentar. Você não pode parar. Você está me entendendo? Mas pastor, a crise bateu, a tempestade chegou, as dificuldades se instalou, mas quem mandou você parar? Ah, pastor, estou tão ferido, mas quem mandou você parar? Você não é chamado para fazer acampamento nas suas dores. Você não é chamado para jogar âncora no meio da tempestade. Pelo contrário, sobe essa âncora, levanta as velas e continua o percurso, porque a tempestade vai passar. Você pode aplaudir, se for para Ele, pode aplaudir. Eu já vivi grandes crises na minha vida. Tinha todas as, se eu sentar com você, eu posso contar aqui pelo menos 5 razões que eu teria como ser humano de dizer: eu não vou continuar a minha caminhada com Deus. Mas sabe a palavra que todas as vezes eu sentava na cama e dizia assim: não dá mais, chega, para mim já é o limite, eu quero parar. Aí vinha o Espírito Santo e dizia assim: eu não te chamei para você parar, eu não te chamei para você montar acampamento no meio das dores, você não tem que montar acampamento nas crises. Continue, porque vai passar. E era o que eu enxergava, a mão de Deus livrando, parando a tempestade, parando o vento forte, e aí vinha o sol brilhando e dizendo assim: ainda tem percurso a ser vivido. Não sei se você lembra do texto em que 10 leprosos foram até Jesus, homens feridos de dores, dizendo: Jesus, nos cura, por favor, nos cura. Jesus assim, olhou para os 10 assim: vão se apresentar ao sacerdote. Eles se viram e começam a andar, e é no percurso que eles são curados. É no ato de você continuar caminhando que Deus vai curar você. É no ato de você continuar remando que a tempestade vai passar. É no ato de você continuar andando que os milagres vão acontecer. Você não pode parar. Tem hora, querido, que eu olho para a minha vida e digo assim: como eu consegui passar por isso? Talvez você que está aqui me ouvindo também pode pensar nessa noite algo que Jesus está te lembrando.
Você lembra daquela crise que você passou? Lembra daquela tempestade que você superou? Lembra aquele furacão que veio para derrubar a sua casa, mas sua casa ainda continua de pé? Você pode pensar assim: como eu consegui passar por isso? Hoje Jesus está dizendo: porque você não parou, você continuou, e aí eu estive com você para te dar vitória. A palavra de Deus foi: marche, porque do outro lado você vai cantar vitória. Você não pode parar no meio do caminho. Mas eu sei que você conhece alguém que parou, porque a crise chegou, a tempestade bateu, as dificuldades chegaram. Mas sabe o que você tem que dizer a essa pessoa? Está na hora de você mudar o teu foco. Porque quando eu me pergunto como eu consegui passar por aquela crise, como eu consegui passar por aquela perda, como eu consegui passar por aquela rejeição, é porque Jesus estava me ensinando: muda o teu foco. Muda o teu foco. Sabe por que você passou? Porque você mudou o teu foco. Você tirou o seu olhar dali. Por quê? Porque o nosso foco determina, querido, a nossa realidade. Sabe, as tuas realidades são determinadas por aquilo que você está focado. Se você estiver focado demais em algo, a tua realidade de vida é aquele algo. Sabe o que eu aprendo aqui nesse texto? Os discípulos estavam, diga, desesperados. Diga mais forte: desesperados. Porque eles estavam focados na tempestade. Eles estavam focados nas ondas fortes. Colocar o foco no vendaval é sinônimo de desespero. Colocar o foco em Jesus é sinônimo de calmaria. Focado na tempestade, desesperados. Quando olham para Jesus, vem a calmaria. Olha para a tempestade, vem o desespero. Olha para Jesus, vem a calmaria. Olha para a crise, vem o desespero. Olha para Jesus, vem a tranquilidade. Olha para o problema, vem a desesperança. Olha para Jesus, vem a esperança de que dias melhores virão. Balança essa pessoa assim com todo amor, diz assim: está na hora de você mudar o teu foco. Tira o teu olho do problema e olha para Jesus. Vem a calmaria aí, tenha certeza disso. Tem calmaria chegando para a sua casa. Por isso que você precisa, querido, se mover na direção de Jesus. Os discípulos não podiam ter pulado do barco. Poderiam ter abandonado o barco, mas eles olharam e disseram assim: ó, Jesus está no barco, vamos caminhar na direção dele. Então, acorda, Jesus, mestre, o senhor está dormindo aí? Levanta, está vendo que a gente vai morrer? Olhar para Jesus é calmaria, querido. Olha para ele, amém? Amém ou não? Amém. Decida nessa noite olhar para ele, querido. Sabe, ele está tão perto de você, ele não está longe. Ele não é um livro aberto na sua estante. Não adianta você abrir a Bíblia no Salmo 91 e colocar lá. Você precisa olhar para Jesus todos os dias. Buscar a Jesus que está tão perto de você. Todos os dias. Sabe o que vai acalmar a tua alma? É você focar em Jesus. Essa ansiedade vai passar, vai vir a calmaria. Mas você precisa olhar para Jesus. Era noite e provavelmente os discípulos preferiam descansar, mas Jesus deu uma ordem: vamos passar para o outro lado. Tinha um propósito, uma missão nisso. Nossa vida não é diferente, querido. Há momentos em que o Senhor nos diz: vamos atravessar para o outro lado. Há momentos que Jesus já vem falando com você faz dias: vamos atravessar para o outro lado. Por que você está parado? Deixe sua zona de conforto e vá ao encontro do desconhecido com Ele. Passar para o outro lado é talvez deixar o que nós estamos vivendo ou fazendo e fazer o que Ele nos diz para fazer. Passar para o outro lado é uma decisão, querido. É uma decisão radical na nossa vida. Sabe, de estar abraçado com Jesus, aliançado com Jesus, saber que Jesus tem coisas melhores e maiores para nós. Atravessar para o outro lado pode significar coisas diferentes para cada um de nós essa noite, porque eu sei que essa pessoa que está ao seu lado pode ser algo diferente do seu, atravessar para o outro lado. Mas eu sei que você sabe o que é preciso fazer. E nessa noite eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você sobre o que é atravessar para o outro lado na sua vida.
Atravessar para o outro lado é ser uma bênção, aonde você estiver. Ajudar alguém que precisa, talvez. Levantar mais alguém. Ou levantar aquele que está caído. Ou ir atrás daquele que está parado. Eu não sei o que pode significar para você hoje atravessar para o outro lado. Mas eu sei que você precisa focar no Senhor, na sua vida. Porque Ele tem um destino para você. Eu sei muito bem quanto é difícil você permanecer de pé quando tudo ao seu redor é ruínas. Quando tudo ao seu redor é tempestade, é crise, é problema. Mas acredite, se mova na direção daquele que sempre tem uma solução, sempre tem uma saída. Sabe, está na hora de você buscar essa saída nele. Parar um pouco, sabe, de andar tão ansioso e perturbado e começar a olhar para Jesus. Leia sobre Jesus nos evangelhos. Ore buscando a presença de Jesus. Se envolva com as coisas do Senhor e você vai encontrar-se com Ele. E ao encontrar-se com Ele, vai vir calmaria na sua alma. Eu conheço muitas pessoas, e esse que vos fala é uma delas, que andava tão perturbado, perdido, atormentado, mas o fato de se encontrar com Jesus trouxe calmaria na alma, trouxe esperança para um destino, para um futuro. Aqui nós temos testemunhos vivos disso. Esse que está do seu lado talvez seja alguém que poderia estar em qualquer outro lugar, mas decidiu estar olhando para Jesus. Poderia estar parado, mas decidiu continuar caminhando. Você está me entendendo? E por último aqui, para a gente encerrar, espere sempre por Ele. Espere sempre por Ele. Jesus, ao fazer o convite, ou ordenar que fosse para o outro lado, conhecia muito bem a realidade que o esperava. Eles não sabiam, mas Jesus sabia. Eu e você não sabemos, mas Jesus já sabe. O amanhã, pastor, eu não sei, você não sabe, mas aquele que escreveu a tua vida, Ele já sabe. É por isso que você precisa esperar sempre por Ele, porque Ele sabe o que vem, o que te espera amanhã. Ele sabe que as tempestades que você pode enfrentar amanhã. Ele sabe das oposições que vêm sobre a sua vida amanhã. Então é melhor que você espere sempre por Ele. Jesus conhecia a realidade que esperava aqueles homens, mas os discípulos não esperavam por isso. Quer um conselho então nessa noite? Decida esperar pelo que Jesus espera. Ele estava interessado em chegar do outro lado para resgatar um homem, para salvar uma pessoa, para ajudar alguém que estava necessitado. Eu amo essa verdade, que a nossa igreja, ela é uma igreja grande para a cidade, mas ela é uma igreja tão pequena ao ponto de amar uma pessoa, porque isso é o coração de Jesus. Ele era grande para fazer coisas incríveis e extraordinárias, mas Ele era tão humano para ir atravessar para o outro lado, só para ajudar uma pessoa, só para salvar uma vida. Isso é Jesus, filho, que fez Ele naquela cruz por você. Tantas pessoas nessa face da terra, mas Ele olhou para você e disse: eu quero você, eu quero ela, eu quero ele, e é por eles que eu vou naquela cruz sofrer, para que eles tenham vida, para que eles sejam salvos, para que eles sejam resgatados, para que eles sejam transformados, para que eles tenham um novo futuro, um novo destino. Esse é o Jesus que nós cremos. Decida esperar pelo que Ele espera. Em nome de Jesus, querido. Este era o outro lado que Jesus queria chegar. Libertar a vida daquele homem endemoniado. Sabe o que Jesus estava dizendo aos discípulos? Não é uma tempestade que pode fazer você abandonar o barco. Não é uma crise que pode fazer você largar tudo. Não é uma oposição na sua direção que pode fazer você jogar tudo para o alto. Existe uma missão que é maior do que a sua vida. Jesus estava dizendo: vocês precisam ir até o fim, ser luz para mais alguém nesse mundo. Tem alguém que está precisando de você lá do outro lado. Tem uma família que está precisando de você lá do outro lado. Sabe, tem um amigo seu que está precisando de você lá do outro lado.
lá do outro lado. Mas quantos de nós estamos disponíveis a atravessar até o outro lado? A enfrentar as tempestades no caminho? A continuar perseverando até chegar do outro lado? Porque nós sabemos que tem alguém que está precisando. Ir para o outro lado significa ser bênção na vida de alguém. Já pensou se eles abandonassem o barco? Já pensou se eles voltassem para a Galileia? Já pensou se eles no meio da tempestade decidissem pular no mar e vamos nadar até a gente chegar na Galileia? O que seria desse homem endemoniado? O que seria daquela pessoa que estava precisando? Mas eles decidiram, diga assim, não abandonar o barco. Diz essa pessoa assim, decida não abandonar o barco. Mesmo no meio da tempestade, Jesus está mandando você continuar a remar, porque tem uma missão esperando por você. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Quem está do outro lado esperando por você? Deixa eu te fazer essa pergunta para que você mesmo responda. Quem está do outro lado? O que há do outro lado hoje? O fato é que há uma situação a ser enfrentada. Há uma grande possibilidade de você ser bênção na direção de alguém do outro lado. Há uma grande possibilidade de você viver experiências incríveis com Deus do outro lado. Há uma grande possibilidade de você ser luz do outro lado. Então que tal você decidir hoje ouvir a voz de Jesus que diz a você: vamos passar para o outro lado. E é incrível que Jesus usa a expressão, ele não diz passe você para o outro lado, mas ele diz vamos nós passar para o outro lado. O convite dele nessa noite é o mesmo. Que tal você dizer: Jesus, eu quero ir para o outro lado com o Senhor. Eu quero ser bênção na direção de alguém. Eu quero ser luz para mais alguém. Eu sei que do outro lado tem alguém precisando, então eu quero ir com o Senhor para o outro lado. Para isso nós precisamos usar a esperança. Se Ele chamou para atravessar, Ele tem a provisão para te fazer chegar até lá. Ou você acha que Ele vai deixar você no meio do caminho? Ou você acha que Jesus mesmo dormindo não estava controlando a tempestade que estava do lado de fora? Ele tem a provisão. Ele é maior que qualquer tempestade. Ele tem autoridade para fazer calar o vento e o mar. Você não pode parar nenhum barco a abandonar. Você não pode parar nenhum barco a abandonar. Espere sempre por ele. O pedido de socorro dos discípulos mostra onde estava a esperança de mudança deles. A esperança está nele. Então vamos chamar por ele, porque ele pode mudar essa situação. Espere sempre pelo melhor em Deus, mesmo atravessando o pior. Espere sempre pelo melhor, mesmo atravessando o pior. Espere sempre pelo melhor, porque o futuro é sempre melhor do que o presente. O teu ontem foi pior do que hoje, mas o teu amanhã será muito melhor do que hoje. Acredite nisso. Espere. Espere. Esperar pelo quê, pastor? Espere pelo que Ele tem para te dizer. Antes de você tomar essa decisão que você tem que tomar, espere pelo que Ele tem para te dizer. Você está me ouvindo? Espere pelo que Ele tem para dizer, porque o que Ele tem para te dizer é muito mais poderoso do que o que você acha. Espere pelo que Ele vai fazer. Espere para você ver Ele agir por você e com você. Não abandone o barco.
Quero terminar com essa frase. Não abandone o barco. A ordem de Jesus é chegar do outro lado. Diga assim, a ordem de Jesus para a minha vida hoje é chegar do outro lado. Então eu não vou parar. Diga assim, eu não vou parar. A ordem é chegue do outro lado.